Olá a todos, meu nome é Leandro Rocha, sou aluno de mestrado em Ciências Veterinárias do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da UFMT. Sou orientado pelo professor Edson Moita Colodel e o artigo que foi repassado, que me foi repassado é intitulado Biologia e Biotecnologias Reprodutivas em Felinos Silvestres. A professora responsável pela disciplina é Regina Célia e a disciplina é Fisiopatologia da Reprodução de Animais Silvestres. Esse é o artigo original, ele foi publicado nessa revista, é um trabalho bem recente, desse ano ainda, e os autores são esses aqui. Bem, a gente vê diariamente nos noticiários ou nas publicações científicas que a vida dos felídeos silvestres não está nada fácil, né? Seja por perda de habitat, seja por caça, seja por falta de comida no seu habitat natural, todos esses fatores têm feito com que essa população de animal tenha diminuído. Então, a grande maioria deles, desses 38 espécies que ele cita aqui no trabalho, estão foram classificados como ameaçados, vulneráveis ou em perigo de vida devido a isso, né? A caça legal, a perda de habitat, a degradação do ambiente em que eles vivem. Então, o emprego de tecnologias reprodutivas tem se tornado uma ferramenta muito importante para a manutenção dessas espécies, seja no ambiente natural, seja no zoológico. Então, entender a fisiologia reprodutiva desses animais e entender, empregar biotecnologias no manejo desses animais tem se tornado uma coisa importantíssima diante desse cenário que se tem vivido. Com base nisso, o artigo ele reúne, ele faz um apanhado de artigos anteriores, que são uns artigos mais antigos, outros mais novos, com o objetivo de elucidar essa biologia e biotecnologia que está sendo empregada no manejo desses animais, né? O que se tem de novo e o que se pode se empregar nesses felídeos silvestres ou até mesmo nesses que estão em zoológico, né? No ambiente de um zoológico. Então, o objetivo foi reunir conhecimento básico e aplicado sobre espécies de felinos e cito coletados nos últimos anos, com o objetivo de protegê-los da extinção. Bem, trabalhar com biologia reprodutiva nessa espécie, né, de animal é bem complicado por diversos fatores. Uma porque ele não vai, uma onça não vai deixar você manuseá-la, manejá-la no ambiente natural, em condições naturais. Então é necessário a utilização de anestésicos, tem que fazer a contenção adequada. Além disso, como esses animais, na maioria das vezes, eles estão ameaçados de extinção, então o número de amostras ele é limitado. A sazonalidade vai variar reprodutiva vai variar de espécie para espécie. Sem contar que atualmente tem se utilizado métodos de dosagem hormonais que não sejam tão invasivos, né? Que não sejam invasivos e que não precise utilizar anestésicos ou contenção. Um exemplo disso é fazer estudos hormonais dosando determinados hormônios através de amostras vindas de fezes, de salivas, que, que auxilia, né, no manejo dos animais sem precisar contê-lo e estressá-lo. Com relação à biologia reprodutiva da fêmea, os felinos domésticos eles são reprodutores sazonais de dias longos, né? E geralmente o crescimento folicular dessas espécies ele é detectado através de alterações comportamentais, seja por lordose, é, fricção nos outros, ou elevação da cauda, né? Essas fêmeas podem ficar com a cauda elevada, então são sinais que devem ser observados nesses animais.
Além disso, muitas espécies de felinos selvagens em cativeiro raramente exibem sinais evidentes de receptividade sexual, ou seja, ele está num ambiente controlado que ele não vai conseguir é, expor suas características naturais de maneira adequada. Então, isso vai acabar dificultando o trabalho reprodutivo nesses animais que estão em ambiente controlado, em zoológico, no caso, né? Então, nesses animais é recomendado que se visualize, né, se ouça a vocalização, se ele está fazendo mais barulho do que o normal, se essa fêmea está rolando de um lado para o outro, são sinais mais sutis, mas que é importante ser observado. Além disso, o uso da citologia vaginal e o ultrassom, né, a utilização do ultrassom, pode ser utilizados para se detectar o cio e ver a questão reprodutiva, né, desses felinos. Só que, como eu falei, ele é mais utilizado para animais felinos domésticos, que você consegue conter ele com mais facilidade, né? Já eles não são viáveis para felinos silvestres, sem a devida anestesia. Com relação ao padrões de estro, pode-se falar que pode ocorrer de duas maneiras, através da ovulação induzida e através da ovulação espontânea. Com relação à ovulação espontânea, em geral, tem um feedback positivo com algum estrogênio que esse animal tem, que ele é um regulador peça-chave que vai induzir o aumento de algum hormônio liberador, que no caso vai ser o GNRH, né? Ou o LH, que vai levar a essa ovulação espontânea. Então, através de um feedback positivo, vai ter essas alterações hormonais, principalmente de LH e GNRH, para que possa ocorrer essa ovulação. Se você também for pensar que pode também ter o estímulo de acasalamento, né? O animal ele pode acasalar, e esse estímulo ele é importante para induzir a ovulação através de controles cerebrais, né? Você vai precisar, esse animal precisa se acasalar para poder ter essa resposta neurológica e então ter a ovulação liberada através de sinais neurológicos. Existem algumas proteínas que podem ser utilizadas, né, estudadas para se avaliar essa questão da biologia reprodutiva nas fêmeas. Uma substância é essa daqui, a quispeptina, que é um neuropeptídeo que ele está envolvido na questão reprodutiva de alguns felinos silvestres, né? O corpo lúteo ele se desenvolve no ovário após a ovulação, e o aumento da progesterona ele é medido no sangue periférico de 1 a 2 dias após a ovulação e permanece detectável por 36 a 38 dias em gatas não grávidas e 64 a 67 dias em gatas domésticas que estão prenhas, né, nesse caso. Já com relação à biologia reprodutiva do macho, algumas afecções, algumas alterações podem dificultar a reprodução por parte do macho, né? Essa patologia ou essa alteração mais comum que é detectada no macho é essa teratospermia, que seria um sêmen com a quantidade 60% menor de espermatozoides normais. Então, ele tem uma grande quantidade de alterações no espermatozoide, dificultando a fecundação, né? Que esse espermatozoide chegue ao óvulo.
E essa alteração ela é a alteração mais comum identificada nesses animais, né? Questão de patologia espermática. O plasma seminal de gatos contém fluidos secretados pelas glândulas bulboretrais e da próstata. O plasma seminal de gatos, de felinos domésticos, eles funcionam como uma ligação, que tem algumas enzimas, tem algumas atividades catalíticas e também antioxidantes, né? Ah, Alguns estudos também demonstram que os espermatozoides que são retirados do epidídimo e, e os que são ejaculados, eles são diferentes na sua composição e nas suas propriedades bioquímicas. Então, quando você for fazer algum trabalho, deve ser observado isso, porque a maneira que vai ser acondicionado esse espermatozoide que foi retirado do ejaculado ou que se foi retirado do epidídimo, tem alterações no seu a gente deve armazenar ele de maneiras diferentes, porque eles têm alterações bioquímicas, né? Tem alterações, eles diferem entre si nessa composição, melhor dizendo assim. Com relação à coleta de gametas e criopreservação, inicialmente se fala da estimulação ovariana, né? A estimulação ovariana em felinos é comumente realizada com o ECG, é, o, o FSH, o hormônio liberador da gonadotrofina, com análogos do GnRH e antagonistas opioides, e a utilização dessas substâncias podem ter resultados variáveis. Bem, quando se fala do UFSH, ele tem algumas limitações no seu uso, né? Ele tem uma meia-vida curta, então, nesse caso, ele vai precisar de maiores aplicações, né? Ele precisa de injeções é, de 2 a 3 vezes por dia durante um período de tempo maior, né? Para conseguir induzir a foliculogênese nesses felinos, no caso, né? Já quando se fala do ECG, ele é o hormônio que está sendo mais utilizado atualmente, né? Porque ele consegue fazer com que o animal ele entre no cio, no estro, através de uma única aplicação. Só que ele tem algumas desvantagens, que é quando você utiliza ele durante um período muito tempo no animal, esse animal ele pode produzir anticorpos antigonadotrofina, né? Que vai, com o tempo, levando uma diminuição da resposta desse ovário à utilização do hormônio. Então, ele tem essa desvantagem se você utilizar por um período maior de tempo, né? Com relação ainda à estimulação ovariana, os estágios de desenvolvimento dos folículos ovarianos são divididos em folículos primordiais, folículos primários, secundários e antrais. Tem alguns trabalhos com felinos que eles utilizam uma peneira de dissecação e demonstram que 90% dos folículos que são coletados nessas espécies de felinos são folículos primordiais, mas depende de qual espécie que você está trabalhando. Com relação à coleta de sêmen e congelamento, é, a coleta de sêmen pode ser obtida através de anestesia e eletroejaculação, né, nesses animais que são selvagens, né? O sêmen também ele pode ser forçado dos ductos. Esse daqui é o cateterismo uretral, que é um outro tipo de coleta que eles são. O sêmen ele é retirado do animal através de um catéter, né? E, e esse método é chamado de cateterismo uretral. Também está sendo utilizado no manejo desses animais.
A coleta de sêmen dos animais, eles podem ser também feita através de coleta pós-mortem, né? O animal, ele morre e esse sêmen ele é retirado da cauda do epidídimo, é, com um corte, né, de pequenos pedaços, e pode ser coletado em até 24 horas após a morte do animal. Através da eletroejaculação, o, esse sêmen pode ser recuperado do epidídimo do gato e ser mantido refrigerado por até 7 dias em gatos domésticos, pelo menos, né? Com relação à, à inseminação artificial, ela é comumente aplicada para propagar as populações de animais domésticos com características reprodutivas e as espécies ameaçadas que têm um valor genético grande, né? No caso, animais que estão em extinção. Só que para a inseminação artificial ter sucesso, ele vai estar relacionado com vários fatores, dentre os quais a responsividade varia na estimulação, o tempo preciso de inseminação, a qualidade do esperma e ao local que é feita essa inseminação, né? A resposta que o ovário vai ter, as gonadotrofinas, exógenas, é a principal chave para se alcançar o sucesso na prenhez, né, nesses animais. De acordo com o local da inseminação, a inseminação artificial ela é dividida em 3 métodos, né? Que podem ser a inseminação intravaginal, a inseminação intrauterina e também tem essa terceira que é intitulada inseminação intratubal. O trabalho ele apresenta essa tabela que demonstra, né? Na verdade, as abordagens cirúrgicas e não cirúrgicas, elas estão sendo demonstradas aqui nessa tabela, né? Eles pegaram algumas espécies de animal, demonstraram qual tipo de espermatozoide de sêmen foi coletado, o tipo de deposição, se foi na vagina, se foi através de laparotomia intrauterina, e aqui demonstra o sucesso da prenhez, né? Por exemplo, aqui com o gato doméstico, com o esperma fresco depositado na vagina, o sucesso da prenhez foi de 77%. 7 animais de 9 ficaram prenhes. E demonstra que também outras espécies de animais com os protocolos utilizados. Com relação à fertilização in vitro e injeção intracitoplasmática de esperma, a taxa de maturação in vitro de óvulos de felinos varia de 40 a 60, né? Muitas tentativas foram feitas para melhorar a eficiência da produção de embriões nesses felinos, né? Só que a produção de embriões em felinos é restrita por causa da natureza, da fisiologia desse animal, que ainda talvez não esteja totalmente esclarecida, e também das condições de produção in vitro que não estejam adequadas, né? Além disso, depende de muitos fatores, ainda composição do meio de maturação, estágio do ciclo reprodutivo que o animal esteja e também de suplementação do meio que você está utilizando. Bem, deixa eu passar aqui. Com relação à transferência nuclear de células somáticas, tem sido utilizada como modelo para felinos não domésticos, né? Ela também oferece uma oportunidade para a produção de progênies de felinos, né, ameaçados de extinção. A produção de embriões
a partir dessas células, né, que são coletadas, que podem ser coletadas de animais vivos ou mortos, de espécies que estão ameaçadas de extinção. Também existe esse método da célula-tronco pluripotente. As tecnologias celulares em espécies de felinos foram realizadas em gastos domésticos através da utilização de células-troncos pluripotentes, de células-tronco mesenquimais, de células mononucleares de sangue periférico, de linha de células cancerosas e de fragmentos de tecido testicular. Como conclusão, o trabalho aborda que os zoológicos desempenham um papel importante na conservação de felídeos, estabelecendo protocolos de biotecnologia de produção assistida para criar programas de reprodução in situ, fornecer conhecimentos e manter bancos de gametas e células. O sucesso do crio branco sustentaria a diversidade genética para finalmente sustentar o número de espécies de felinos ameaçadas de extinção. Então, é necessário investimento, que as pesquisas ainda sejam feitas para que essas espécies não sejam perdidas, né? Sabe-se dessa dificuldade de ter mão de obra capacitada, ter um ambiente com os instrumentos necessários para fazer esse trabalho, só que não pode parar, senão essas espécies vão entrar em extinção, trazendo esse grande prejuízo para a humanidade. E é isso, pessoal, está aqui o meu e-mail.